Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar uma matéria que em algum momento a gente já viu, então a gente meio que vai relembrar como eu uso, né, como é em espanhol, algumas expressões temporais, tá? E vai dar uma aprofundada também. Então, basicamente, a gente já viu que ayer, né, é ontem, a gente já viu que anteayer é anteontem, hoy, hoje, mañana, amanhã, esse que confunde passado mañana. As pessoas pensam em passado, mas na verdade é passado amanhã é o quê? Passado amanhã é depois de amanhã. Então, passado amanhã, depois de amanhã. A noite é que confunde muito. A gente pensa em a noite, esta noite, na verdade foi a noite de ontem. Aí você deve se perguntar, tá, Suzane, então como é que eu diria a noite de hoje? Eu poderia falar de várias formas. Esta noite, aí eu uso esta e uso noche, e não a noite. Por la noche, tá? Então, a noite com a é ayer por la noche, é ontem à noite. Ante à noite, noite de anteontem, tá? Então, beleza. Além disso, por que eu gosto de trabalhar também marcador de tempo? Porque às vezes, numa prova de vestibular, eu tenho uma referência temporal de alguma coisa que vai acontecer e a pergunta é justamente isso. Em relação à data de publicação do jornal, podemos situar a ação tal quando? Então, além de eu ter que saber marcador de tempo, eu tenho que ficar atenta à fonte, né? A data de publicação, isso tudo vai fazer diferença. Olha aqui, meses do ano. Você pode reparar que não tem muita diferença, não tem. Você conseguiria praticamente, batendo o olho, traduzir qualquer um desses, menos enero. É óbvio que no contexto que eu coloco, você entende que enero é janeiro. Mas todos os outros é bem óbvio, né? Eles são bem óbvios. Abril é igual, agosto, né? Então a diferença é muito pouca. Não vai te confundir mês, com certeza. Agora, dia da semana sim, pode te confundir, né? Porque você tem que lembrar a ordem. Sábado e domingo não é o problema. Meu problema vai estar entre segunda, né, e sexta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tá? Então tenta gravar isso aqui, cria alguma frase mental. Eu já tentei, ficou muito feio, tentei pegar o início de cada um, aí ficou Lucas marcou minha juventude. Péssimo, é melhor você tentar criar o seu, porque eu não tenho criatividade para isso nesse momento. E aí, gente, saber o dia da semana influencia, porque se eu falo assim, hoje é lunes, mañana será, eu falei hoje, que é o marcador de tempo hoje, lunes, que é o dia da semana, segunda-feira, mañana, que é amanhã, e aí eu tenho que saber que como é que eu falo martes, como é que eu falo terça, né? Então, tudo está conectado. Mas a melhor forma mesmo é fazendo exercício, né? Então, vamos lá. Eu sempre falo para vocês pra gente ter o cuidado de ler a pergunta, né? Porque a pergunta me ajuda e é o que a gente vai fazer. El país analiza mañana la educación del siglo XXI. Já se liga ali no título, El País, que é o nome do jornal, analisa amanhã. E aí vem. Entre los motivos que exigirán un cambio educacional en el siglo venidero se excluem. Então, entre os motivos que exigirão uma mudança educacional no século vindouro, se exclui. Um desses aqui não vai exigir mudança. La fecha, a data, em la que se pretende analisar a educação do século XXI é. Qual é a data que vai se pretender analisar a educação? Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais coisa desse texto. Se tiver, depois eu vou, tá? Porque senão eu vou acabar mostrando a resposta para vocês, que eu marquei aqui. Então vamos lá. La globalización, la integración de inmigrantes y las nuevas tecnologías darán vuelco a la educación en el siglo XXI y dibujarán un nuevo panorama en las aulas escolares e universitárias. Vou traduzir. Ele está dizendo que a globalização, a integração de imigrantes e as novas tecnologias darão uma virada, uma guinada, né, uma mudança na educação do século XXI e desenharão um novo panorama. Aula escolar, aula em espanhol é sala de aula, tá? Aula. El país analiza mañana en 8 páginas como los cambios sociales que se avecinan. Então o jornal vai analisar como as mudanças, cambios com i, não tem ali,
sociais que se aproximam, exigirão la renovación de las escuelas, la pedagogía y las políticas educativas. El panorama de los centros españoles cambiará radicalmente com a entrada em las aulas, com a entrada nas salas de aula de ordenadores, ou seja, de computadores conectados à internet e com a presença crescente de alunos de diferentes culturas e etnias. As consequências da apertura de Espanha à Europa e ao resto do mundo afetarão ao sistema educativo. Se incrementará e potenciará a mobilidade de estudantes, se planteará a criação de títulos universitários de validez universal e se promoverão experiências cibereducativas entre estudantes de distintas nacionalidades. Además de uma ampla exposição sobre estas tendências, se analisam os principais logros, as principais conquistas do siglo XX, os colégios e as universidades do futuro e os desafios para a Europa, Estados Unidos e o terceiro mundo, tá? E aí ele te pede, entre os motivos que exigirão uma mudança na educação, qual se exclui? A globalização, os novos meios tecnológicos. Gente, a globalização exige mudanças, certo? Se eu quero globalizar o ensino, vai exigir mudanças desse ensino. Os novos meios tecnológicos vão exigir mudanças. Os alunos pertencentes a grupos étnicos distintos também vai exigir uma mudança. O predomínio da realidade virtual, predomínio de uma realidade virtual, o texto não fala que o que vai predominar é o virtual. Abertura das fronteiras espanholas ao mundo, só pode ser a letra D, tá? Óbvio que quando eu abro as fronteiras, como diz a eu tenho que mudar. Inclusive ele fala de título universitário de validez universal, porque tem mais gente de outros países. Então aquele título que eu recebo estudando ali tem que valer universalmente. A data em que se pretende analisar. Gente, olha o título. O país analisa amanhã. Amanhã. A fonte me diz, el país, domingo 16. Então, se é amanhã, é segunda 17. Como é que é segunda? Lunes, tá? Letra A. La exposición subrayada en las nuevas tecnologías darán vuelco a la educación. Eu falei com vocês quando a gente leu. Darán vuelco a la educación é dar uma virada, mudar. E aí qual diz isso? A letra A diz causará danos profundos. A B provocarão mudanças relevantes. A C protegerão conquistas passadas. D manterão a validez atual. E a E rejeitarão a pedagogia passada. Não, quando eu falo darão vuelco, é porque vai mudar muita coisa, então é a letra B. Segundo a notícia, o apresentado à continuação são expectativas sobre a educação do século XXI, exceto qual expectativa? Computadores conectados à internet nas salas? Sim. Ausência de mudanças nas medidas e nos projetos? Se eu vou mudar, e eu estou falando o tempo inteiro que tem que mudar todo um esquema, porque agora vão inserir computadores, eu não posso dizer ausência de mudanças. Então é a letra B, tá? Não precisa nem seguir. Próxima aí. Foi uma questão do FRJ discursiva para alunos de não específica, tá? Então, por exemplo, se você quisesse fazer no FRJ matemática, essa poderia ser a sua questão. Telebasófia. Em que dia, mês e ano ocorreu a discussão do Sr. Javier Pujante Martín com a sua mulher? Então eu li a pergunta e eu tenho que dizer que dia, mês e ano foi a discussão. Ayer de nuevo volví a discutir con mi mujer por el dichoso programa Tómbola. La palabra que mejor define lo que me produce es asco. Resulta que a nadie le gusta, pero casi todo mundo lo ve. Então, telebasófia é como se fosse TV de porcaria. E ele fala no início, ayer de nuevo volví a discutir com minha mulher. Ontem, de novo, voltei a discutir com a minha mulher. A fonte diz que é 11 de setembro de 98, então foi no dia 10 de setembro de 98 essa discussão, porque ele usou o marcador temporal, ayer. Seguindo, anoche. Mamá, anoche sonhei. A lo subrayado podemos reemplazar. Qual palavra substituiria perfeitamente anoche sonhei? Gente, a noite é ontem à noite. Aqui me diz isso? É a B. Ayer por la noche.
Olha essa próxima aí. Assinale a data que corresponde à palavra ayer, que se encontra no resumo da notícia. La Asociación de Editores y el Gremio de Libreros de Madrid puso ayer en marcha una campaña destinada a captar potenciales lectores mediante la inserción de pasajes emblemáticos de la literatura espanhola em trenes de cercania, autobuses e metro. Então eles começaram a colocar frases emblemáticas literárias nos trens de proximidade, né, os trens ali que trabalham ali perto, como se fosse o trem que sai da Central e vai para o Meyer, né, que é um trem de proximidade. Ele não vai para outra região, outro estado, sei lá. Autobuses e metro. Tá. Então, a data que ele quer, ele disse lá, que eu até marquei, ayer. Jueves. Qual dia da semana é jueves? Quinta. Ontem foi quarta, né? Então, só pode ser a letra D. Miércoles 14. Você ficaria, talvez, em dúvida pela A e a D, porque ambas têm 14. Mas aí você tem que saber que quarta-feira é miércoles. Olha essa questão aqui. Ela foi uma questão da UERJ, que poderia ser uma questão do Enem, com a habilidade 5, que fala de associar vocábulos e expressão de um texto em língua estrangeira ao seu tema. A pergunta é, as palavras do autor do cartaz definem o seu público previsto como o infantil. A característica do cartaz que melhor confirma a definição é, então, o que eu percebo no cartaz que me traz essa ideia do público infantil? E na outra, considerando a proposta do programa de cinema para o qual se elaborou o cartaz, se compreende a presença das rodas de uma bicicleta como recurso para reiterar a ideia de que, então eu já sei duas informações cruciais sobre o texto sem mesmo ler o texto. Eu já sei que o público, né, para qual esse texto se destina, o cartaz se destina ao público infantil, e eu vou reparar isso, né, o que acontece ali que me mostra que esse público é infantil. E presença de rodas de uma bicicleta. Por quê? Observe este cartel do Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, ICAIC, que divulga um programa de cine que se leva a várias cidades. Olha aqui o cartaz, o traçado, a carinha, né, do Chaplin e as rodas da bicicleta. E ele acabou de dizer que é um programa de cinema que se leva a várias cidades. O autor del cartel opina, o autor do cartaz, né? Soy del criterio de que toda ilustración que se haga, bien sea para las páginas de un libro o para las de una revista, para un cartel o para la carátula, para a capa de un disco, o hasta para la señalización de un hospital infantil, debe contribuir a que el niño se familiarice com todos os linguagens de las artes plásticas. Então, isso que ele quis dizer. Independente do lugar que isso vai ser usado, a criança tem que se familiarizar com a linguagem. Então, gente, como eu percebo que foi para um público infantil? O espaço ocupado pela imagem, tá vendo? Que ocupa a imagem toda. A natureza do traçado do desenho, a natureza do tipo do traço do desenho. O uso de poucos elementos verbais é o que dá a característica que é para criança. Ou a presença do personagem Carlitos. Então, gente, o que eu percebo ali é que ele foi feito quase para uma criança. Por quê? Por causa do traçado, né? A noção que ele tem do rosto fazer meio aquadradado, a orelha que parece quase um braço. Então, o traçado do desenho me mostra que é para um público infantil. Então, é a letra B. E já na próxima, se eu falo que é um programa de cinema que é levado para várias cidades e tem rodas de bicicleta embaixo daquele rostinho, é para me dar a ideia de mobilidade, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Até a próxima.